Graças a Deus, igreja. Amém. Você é bem-vindo no nome de Jesus. Amém. Queridos aniversariantes da semana, correm para cá. Nascimento, casamento, bebezinho para apresentar Jesus. Comprou um bem que apresentar o Senhor, pode trazer também. Só a sogra que a gente não apresenta aqui, né? E aí, cara? Quantos anos? Natan? Rapaz, tu tá grande, cara. Gustavo? Não, deixa quieto, né? Beijo. Olha a Fabielle, gente. A 2, né? Era para ser Fabielle, mas o Jefferson não deixou, tá? Qual que é o nome da você? Ana Cecília. Viu? Pô, irmão, espera um ano assim pra descansar e faz mais um, entendeu? Viu? Amém? Amém? E também gordinho, também amarelo, não sei não, hein? Tem que animar, rapaz. E essa princesinha, mano? Maria disse. Essa aqui disse que ia dar o neném pra mim, depois se arrependeu. Maria disse. Ungiu todo mundo já? Gustavão mais uma vida, David também. Esse casal apresentando o bebezinho. Rapaz, não vou fazer neném bonito, sabe? Menino, Deus é bom que seja, gente. Não é sério. Ok, pé, vamos abençoar esses queridos aqui. Estenda a mão para cá, Marcos. Abençoe esses queridos aqui. Senhor nosso Deus e Pai, pelo poder do nome de Jesus, teu Filho amado, rendemos graças a Ti pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui. Deus, nós queremos apresentar e consagrar essas crianças ao Senhor Deus. Cancelamos, Deus, todo olho de agouro, de inveja, toda cobiça, todo quebrante, nós cancelamos pelo poder do nome de Jesus sobre a vida desses bebês, a bênção do Senhor. Deus, repreendemos tudo aquilo que é contrário, todo olho de espreitamento, todo qualquer pedófilo do inferno, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Guarda essas crianças, Senhor, manda os teus anjos, livra elas e dá um futuro abençoado a elas. Abençoamos os pais, Senhor, que eles tenham capacidade de criar essas crianças na presença do Senhor, no nome de Jesus. Abençoamos cada pessoa que faz mais um ano de vida, Senhor, dê muitos anos de vida. Guarda, Pai, livre pelo poder do nome de Jesus. Profetizamos uma vida abençoada na vida de cada um de vocês. Onde vocês forem, que a bênção eterna seja na vida de vocês. Onde vocês impuserem as mãos, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Esta igreja abençoa vocês com toda a sorte de bênçãos, em nome santo e poderoso de Jesus. Oramos, Deus, e aplaudimos o Senhor na vida deles, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Marcos, você não senta não, vamos só ler 3 versículos aqui de Marcos capítulo 3, versículo... Rapidinho, aí você senta, né? Uma vez por todas. Marcos capítulo 3, versículo 31. Quem tem Bíblia, ergue assim, por favor. Olha, 80% de crente hoje na igreja, glória a Deus. Amém? Vai chegar a 100%, amém? O cara, enquanto não tem coragem, botar uma rapadura embaixo do braço e vir para a igreja, ele não é convertido ainda não, tá? Só quando ele chega a esse nível de coragem que ele... Estou falando para você não, pai, eu sei que você tem Bíblia, tá? A vida está ali com os zoião, né? Marcos 3, 31, vamos ler aqui. Diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Mãe e irmãos de quem? Então é uma mentira quando algumas religiões dizem que Jesus não teve irmãos, que Maria morreu virgem. Isso é mentira. Amém? Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. E tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Eles ficaram de que lado? Fora. Muita gente estava sentada ao redor dele. E lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém? Estenda a mão para cá, por favor, e me ajuda a orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos rendemos diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos ao Espírito Santo que venha a revelá-la, a falar conosco. Aplica, Deus, esta palavra ao coração de cada um de nós aqui. Por isso, mais uma vez, nós queremos repreender tudo aquilo que se move de forma contrária, toda ansiedade, canseira, todo enfado, preocupação com o dia de amanhã, com a conta, em nome de Cristo, está repreendido agora, em nome de Jesus.
Que Deus encha a tua mente de paz, que você tenha certeza que Deus é contigo, em nome de Jesus. Deus enche esse ambiente num ambiente de poder, de glória. João 11,40, se creres, verás a glória de Deus. Nós cremos, Marcos 5,32, tudo é possível ao que crê, nós cremos, Deus. Fala com a tua igreja, abençoa cada um de nós, Pai. O parente que aqui não está, que o Senhor alcance ele lá e abençoe ele, em nome de Jesus. Seja conosco, Senhor, guarda a nossa vida e nos dê, Senhor, um dia, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Tudo que o Senhor fizer aqui, damos a Ti a honra, a glória e o louvor, no nome de Jesus, amém. Você pode sentar-se, querido. Esse mesmo texto lá em Lucas 8,21 diz assim: aqueles que ouvem e praticam, obedecem a palavra de Deus, são meus irmãos e minha mãe. Certo, amém? Nosso tema, redefinindo a família. Redefinição da família. Qual que é o teu conceito de família? O homem achou a mulher interessante, a mulher achou o homem interessante, se embolaram os dois, fizeram um filho, foram morar junto. É o conceito de muita gente, mas redefinindo o conceito de família. Deus pode fazer todas as coisas, amado. Criou todas as coisas. As pessoas dizem assim: a ciência não concorda com a Bíblia, mas concorda. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que Deus diz: haja luz, foi o Big Bang, e o universo apareceu, amém? Tudo bem, mano? Você lê Bíblia? Depois de Deus ter feito todas as coisas, Deus percebeu que faltava algo. Então ele cria um homem, a sua imagem, do pó da terra, sopra nas narinas do homem, que no hebraico é nefesh, o espírito de vida, o homem passa a ser alma vivente. Mas ele percebeu que o homem estava sozinho, o homem estava rodado lá, colocando o nome na vaca, no boi, na paca, na cutia, né? E Deus notou que ele precisava de alguém, uma companheira que fosse idônea, uma auxiliadora. Então ele dá um profundo sono para o homem, e o homem dorme, e ele tira uma costela do homem e faz dela uma mulher. Diz a ciência, não sei, não tem essa informação, que falta uma costela de um lado aqui, não sei qual, né? Você provavelmente está faltando uma costela aí, tá? E aí ele faz aquele casal, e o casal mais lindo, amado. Não era gordo, nem magro, nem muito alto, nem muito baixo, nem muito branco, nem muito moreno, né? Assim, aquela coisa exótica, perfeita. E devia ser muito beijo no paraíso, né? Até que a serpente resolveu entrar em ação. E a serpente então conversa com Eva, bota o caráter de Deus à prova, questiona o caráter de Deus, e Eva entra na vibe da serpente. Nós não sabemos onde que Adão estava, mas ele falhou, porque ele está atento à mulher dele. Ele deixou a mulher conversar muito tempo com a serpente. Então a mulher come do fruto que não é para comer, e entrega para o homem, e ele come também. Ele poderia ter dito: você é uma louca, nunca vou fazer isso. Deus falou para não comer, mas ele, pensando que ela ia morrer, vou morrer junto por amor, e come. Você não é obrigado a fazer nada que teu cônjuge te instigue a fazer, se está sendo contrário àquilo que Deus diz. Amém? E aí eles são expulsos do lado do paraíso, e depois disso eles têm 2 filhos, Caim e Abel. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz que Caim, por ciúme, por inveja, se levanta contra Abel e mata o irmão dele. Na verdade, em Gênesis 4:8, 3:15, Deus falou assim que do descendente da mulher ia levantar um para ferir a cabeça da serpente. Esse descendente é Cristo, amém? O casal pecou, perdeu as bênçãos, mas Deus abriu uma janela oportuna no futuro distante, que da descendência da mulher ia se levantar um que ia pisar na cabeça da serpente, que ia ferir a cabeça da serpente, certo? Então depois os descendentes de Adão se multiplicam, e multiplica também a corrupção do gênero humano, e a terra ficou perdida no pecado, na distância de Deus. E Deus, nos capítulos 6 e 7 e 8 de Gênesis, manda o dilúvio, afoga todo mundo, e aí escapa 8 pessoas, Noé, a esposa, 3 filhos e as 3 noras, certo? E com essas 8 pessoas, Deus repovoa a terra novamente. E lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, Deus aparece com um chamado Abrão e diz: Abrão, sai do meio da tua terra e da tua parentela, vem para a terra que eu vou te mostrar. E lá no versículo 3 diz que ele falou para Abrão: de ti, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, falando do Senhor Jesus Cristo, que é um descendente de Abrão, que é Cristo, né, segundo a carne, abençoaria todas as famílias da terra, certo? Amém? É isso mesmo? Então Deus, desde o começo, ele tem uma preocupação de estabelecer e abençoar famílias. Podemos, amado, deduzir que desse início Deus sempre teve um propósito para a família.
é importante a família, desde o princípio. E se você for ler história e prestar atenção nos fatos, o comunismo sempre trabalhou para destruir a família. Desde a ascensão de Lenin, depois Stalin, e por todos os lugares que teve comunismo, que é o socialismo que nós vemos no Brasil aqui hoje, destruiu famílias. Eles destroem a família porque eles têm uma ideia: dividir para conquistar. Uma família unida é difícil você vencer ela. Uma nação unida é difícil de vencer ela. Por que a Ucrânia já não foi vencida? A Rússia é uma potência, mas o povo, mesmo sendo menor, tendo menos armas, é um povo unido. Amém? Tudo bem? Então, o comunismo, por onde ele passou, ele fez desgraça. Você não diga que você é socialista se você não sabe da história. Milhões de pessoas morreram por causa desse sistema demoníaco, o comunismo, que eles inspiraram na Bíblia. Um comunista estava lendo a Bíblia e ele falou assim, lá em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, diz que todo mundo pegava as propriedades e dividia tudo, e dividia para todos, ou seja, não tinha pobre, todo mundo tinha, certo? Que ideia maravilhosa, não é? Tudo bem? Vamos pegar a grana dos todo-poderosos, dos fazendeiros, dos empresários, vamos dividir tudo para os pobres, certo? Amém? Dois problemas aí: pobre quase sempre não sabe administrar, e segundo, que o coração do homem é ruim. Fizeram isso mesmo, seu coração do homem é ruim. Se você for lá nesses países, tem uma classe que é dominante, dos militares, dos políticos, tem tudo, e o povão não tem nada, está morrendo de fome. É assim na Coreia, e na Coreia do Norte. É tão nefasto aquele lugar, que na escola, aquela professora fala para a criança: se você vê teu pai, tua mãe, tua avó lendo um livro preto, diferente, ou falando baixinho lá no quarto, vocês falam para nós, nós vamos dar um presente para vocês. A criança inocente chega e fala para o professor: a minha mãe tem um livro daqui, e todo dia ela fala baixinho lá no quarto antes de dormir. Vai lá a polícia e prende todo mundo, às vezes mata, desse jeito. Você não diga que você é fã das ideias da esquerda se você não conhece qual que é o projeto de cada partido que vai ter para ser votado daqui a uns meses. Partido que defende aborto, está repreendido em nome de Jesus. A vida quem deu foi Deus. Amém? Amém. Meu corpo, minhas regras. Então come feijão pelo nariz, sou infeliz. Come feijão pelo nariz, já que as regras são, né? Certo? Amém? Tudo bem, amado? Não dá o direito de matar ninguém. O corpo pode ser da pessoa, mas a pessoa tira uma vida, por que não tomou cuidado? Nós irresponsáveis, que não se atentam. Aí vem a criança, mata. Então, aborto, liberação de droga. Você sabe que por esse partido que está aí, já era para estar todo mundo fumando maconha, do seu avô até seu filho na rua aí, sem ninguém falar nada, sem a polícia chegar e meter a botina? Você sabe disso? Sabe, sim ou não, amado? Sim. Então por que ainda algumas coisas não mudaram nessa nação? Porque o povo está corrompido, amado. Povo corrupto. Amado, pesquisa para você ver. Eu não voto num partido que aprova o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Não tem nada contra, todo mundo tem direito de ser feliz do jeito que quiser, cada um vai prestar conta de si. Agora, por eles, o padre e pastor já estava fazendo casamento aqui de homem com homem, mulher com mulher. Como é que você vota num trem, num traste desse aí? Você acha que vai prestar conta só quem está lá em cima fazendo desgraceira, que está fazendo essas leis? Você sabia que você não pode ir na escola hoje, com o teu filho de 12, 13 anos, e dizer assim: meu filho, sai da sala porque está dando aula de gênero hoje. Sai da sala porque o pai e a mãe não querem. Você não pode, você perdeu o seu filho para o Estado e não viu. Porque fica muito tempo no Facebook, nas redes sociais, e não presta atenção no que está acontecendo nessa nação. Vai lá para você ver. Vai dar de onde você sai preso de lá. E ninguém faz nada, amado. As famílias estão sendo destruídas, massacradas, trituradas. E a ideia desse povo é dividir. Vamos dividir porque nós conquistamos. O único bastião que ainda suporta ainda tem sido as igrejas católica e evangélica nessa nação que tem defendido a família. Senão já teria ido tudo ralo. Tudo bem com você daqui? Amém. Eu não voto, mas tem ninguém que defende gênero, ninguém que defende droga. Eu fui drogado. Pautas progressistas para o inferno, mano. Se é o que faz mal para mim, não tem nada de progresso nenhum nisso, sim ou não? Mas tem gente, né? Cada um vai pagar diante de Deus por aquele que colocamos lá em cima para desgraçar as nossas vidas. Você pode ter certeza disso, amado. Então, por quase toda a Bíblia, nós vamos ver Deus fazendo menção do seu projeto de família. Salmos 68:6 diz que Deus faz com que o solitário more em família. Amém?
Provérbios 19, 14, 18, 22 diz que a esposa prudente vem do Senhor. Tudo bem? Lá em Salmo 127 diz no versículo 3 que os filhos são herança do Senhor. No versículo 4 diz que os filhos são como flechas na mão de um valente. No versículo 5 diz que feliz é aquele que enche deles a sua aljava. Como se um homem enchesse o coldre aqui de flechas, é aquele que tem muitos filhos. Por isso que eu falo para a igreja, faz filho, gente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Assim, diz que esse homem não vai ser envergonhado na porta. É como se um homem tem 8, 10 filhos, bicho tudo maçarocão, e chega um doido lá para querer tirar onda com ele. Sai aquele homem na porta para resolver a situação, mas os filhos saem tudo do lado, certo? Amém? Tipo aquele segurança assim, só dá ordem que eu derrubo no chão. Amém? Família é bênção, Deus fez a família. Tá bom? Vamos voltar para o texto aqui. Faço a impressão que Jesus foi grosso ou deselegante com a sua família terrena. Jesus estava mostrando que a obediência a Deus ressignifica a importância da família aqui na terra. A obediência que você tem a Deus vai dizer como que vai ser o seu trato com a família aqui na terra. A família de Jesus achava que ele estivesse fora de si e saiu para prendê-lo. Marcos 3, 21. Jesus começou a fazer milagre, começou a ficar famoso. A família falou assim: está doido, vamos prender ele. Jesus dá prioridade aos que estão à sua volta em relação àqueles que estão lá fora, chamando-o de louco e querendo impedir de levar as boas novas, mesmo que seja sua mãe e seus irmãos. Amém? Jesus deu prioridade àqueles que estavam aos seus pés, escutando a mensagem de Deus, do Evangelho, do que aqueles que estavam lá fora, tentando prendê-lo porque achavam que ele estava louco. Uma tática usada também por pessoas era tentar distrair Jesus naquilo que ele dizia ou fazia. Lucas 11, versículo 27 e 28, Jesus pregando na unção do Espírito Santo, uma mulher no meio do povo grita assim: bem-aventurados os peitos que te deram leite. E a mulher que fez isso, né? Exaltando Maria, certo? E falou assim: mas bem-aventurado aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Mas felizes aqueles que escutam a palavra de Deus e a praticam, certo? Amado, não tem como. O Salmo 128 diz que feliz é o homem que teme ao Senhor. E dizia: a sua mulher será como uma videira frutífera, uma mulher cheia de vida o tempo inteiro. Tem as mulheres que parecem uns cambão morrendo aí, sabe? Os maridos não valem nada, né? A sua mulher será como uma videira frutífera, os seus filhos como rebentos de oliveira, a roda de sua mesa. Assim será o homem que teme ao Senhor. Amém? O homem que teme ao Senhor é abençoado por Deus. Você vê um cara lascado, você pode saber que ele não teme o Senhor. Ou então a Bíblia é mentirosa. Você nota uma família que sempre está nos trancos e barrancos, você olha para o sacerdote, para o cara da casa, para o homem da casa, para você ver. E aí você faz o perfil se aquele cara teme a Deus ou não. Certamente não teme a Deus. Ou então a Bíblia mente, certo? E a Bíblia não mente, amém? Tudo bem, amém? Amém. E eu vou falar de forma breve aqui algumas situações que precisam de atenção quando o assunto é família, parente e afins. Você sabe o que é afins? Sabe, meu amigo, o que é afim? Não? Hã? Não. Oi? É, outros, mas você não ficou, né? Deixa eu ver. Você estudou só, você fez só uma faculdade, acho que cada um que fez 2 aqui. Aldinel, o que é afins? Afins é aquele que tem afinidade. Sogra, sogro, genro, certo? Não é parente, mas é afins, né? Certo? Amém? Vocês captaram? Amém mesmo? Então vamos falar de família, parente e afins. A primeira coisa, as casas divididas. Lucas 12, 52 e 53 diz que Cristo falou que estarão dentro de uma casa 3 contra 2 e 2 contra 3. Pai contra filho, filha contra mãe, sogra, tinha que ter sogra, né? Sogra contra nora e nora contra sogra. Dentro da mesma casa, casas divididas, certo? Amém? O que tem de casa dividida você nem imagina, amado. Aparentemente você olha e fala: que família abençoada. Mentira. Só rede social, só para impressionar. Você vê aquela família, todo mundo bonito, né? O cara sentado na cadeira, a família toda igual. Mentira. Tudo aparência. Amado, quem sabe da nossa vida em casa é Deus e nós. Amém? Deus sabe como que é a minha vida com a minha família e como que é a tua vida com a tua família também. E se ela não glorifica Deus, você se arrepende e muda de vida e passa a dar testemunho de Deus dentro da sua casa. Se os teus filhos escutam você gritando, você não se converteu. Se você é uma mulher doida que vive gritando, você não se converteu. Filho não precisa criar com grito, é com autoridade, no nome de Jesus e pela palavra que nos ensina como é que faz isso.
Moleque, eu te quebro. Moleque, sabe que te quebra nada. Olha lá, vem doida. Se minha mãe falasse que eu te quebro, já era. Podia encomendar já. As muletas, a cadeira de roda. Hoje não. Você notou que Jesus falou que ia ter pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, nora contra sogra, mas não falou marido contra mulher, e nem mulher contra marido. Você observou isso? Sim ou não? Por quê, amado? Porque o casal é algo indissolúvel diante de Deus. Quando o homem se junta com a mulher, ele é o quê? Um só com ela, não é? Isso é no espírito. Está agarrado. Aí eu preciso entrar num detalhe aqui para você. Você quer continuar no seu casamento? Quer ser feliz? Além de mim aqui, alguém quer? Amém. E escuta o conselho de um velho pastor aqui, de um vovô já, cabelinho ficando branco. O que é isso, pastor? Se você é uma pessoa de Deus de fato, e a sua mulher, seu marido também, vocês fiquem um do lado do outro e nunca do lado de filho. Filho é bandido, amado, quase todos. Eu falo isso aqui, tem gente que se escandaliza. Pastor, mas meu marido não mandei se casar com doido. Estou falando de gente crente, gente que serve a Deus, que teme a Deus, amém? Mas quando eu fui casar com a minha esposa, nós tivemos uma conversa muito longa. E eu disse assim: nós nunca vamos ficar do lado de filho, nós temos 3. Concorda comigo? Concordo. Nunca fomos injustos, nunca maltratamos o filho do outro e nem o nosso filho. Mas nunca, é sempre um apoiando o outro, amém? A minha filha casou, fez faculdade, ela está lá com 2 filhos, tomara que faça mais uns 2, né? Morando no Mato Grosso, amado, eu tive que dar uma canelada para ela ver meus netos, quase morri tanto. Dirigir, as estradas é ruim, tem gente que fala que é ruim, né? Que Rondônia não presta, né? Lá no fim do mundo, tem a outra que já está acabando a faculdade, outra daqui a um tempo também, né? Se torna adulto, faz a faculdade dele, vai cuidar da vida dele, e eu vou brigar por causa de filho? É ruim, hein? Eu fico falando da minha esposa, porque é nós que vamos envelhecer juntos, amém? Que a minha ideia é essa, é dela também, mas tem muitos casais aqui dentro, que a cabeça é se eu resolver a situação, eu pulo fora desse casamento, por isso que a tua vida não anda, é desgraçado o tempo inteiro, Deus não apoia essa sabotagem, amado. Você sabia que tem muita gente assim? Se eu resolvesse a minha situação, eu pulava fora, por isso que o trem não anda, é um sabotando o outro, com intenção maligna com o outro, então eu não fico do lado de filho, irmão. Eu estou falando isso não é para maltratar não, porque eu estou falando posicionamento seu. Meu filho não tira onda comigo, com a mãe dele de vez em quando, não sei. E esses dias ele respondeu ela mal. Eu sentado lá na cadeira, falei para ele: cara, você está doido? Você perdeu a noção? Antes de conhecer você, eu conheci tua mãe, cara. E o trem vai ficar ruim para você. Você vai lá e pede perdão para ela. Se ela não te perdoar, você pode se imaginar com os braços enfaixados e com as pernas engessadas já. Ele foi lá: mãe, a senhora me perdoa, mãe? Aí a mulher fez um charminho, né? Deixa eu ver. E eu estou olhando para ele. Se ela não tivesse perdoado ele ia ter levado. Mas eu não tenho medo de ir em conselho. Venha. Pode vir. Não tem problema não, amado. Nós estamos tão castrados hoje como pais que se você ameaçar dar um couro do teu filho, o molequinho fala: vou ligar para o conselho, viu? E o pai, eu dou os telefones na mão, liga, pode ligar. Ela manda trazer a ambulância também, irmão. E a polícia para levar o velho. Amém, amado? Que mundo louco nós estamos vivendo é esse? Fala comigo, amado. O teu pai e o meu só olhava para nós, aquele rabo, e a gente vazava igual um doido. Você está ameaçando e o menino está lá. Pelo amor de Deus, deixa eu conversar aqui. Sim ou não? O que aconteceu? Teu pai e tua mãe não é tão ruim, não. Nós que estamos frouxos para criar filho. E não olha com essa cara, não. Não vamos botar a câmera lá na sua cara para provar aqui que você está igual nós mesmo. Gente, que coisa de louco. É sério, não estou desmerecendo o trabalho do pessoal do conselho, não. Eu trabalho bastante. E enfrentar umas bibocas aí que até ameaça ainda. É feio, tá? Viu? Ganha mais, porque senão é muito pouquinho, tá? Então vamos lá. Então a primeira coisa, não tenha a sua casa dividida. Fica do lado do seu cônjuge. Eu estou falando, isso não dá liberdade para ninguém maltratar filho dos outros, mano. Eu digo aqui para os casados que têm filhos que não são deles, para as casadas, você tem que cuidar dessa criança melhor do que fosse teu. Porque ninguém te obrigou a casar como que tinha filho, nem com a mulher que tinha filho. Agora você casou, você fecha o olho e ama a onça, e trata bem da coisa e cria bem no nome de Jesus. Filho é seu? Não, filho é nosso, querido. Que filho é seu? Alguém enganou você quando você casou? Alex? Mateuzinho foi escondido? Você apareceu depois no dia do casamento?
Primeiro quando já foi. E ele fazia a média, levou a mulher para comer pizza. Ele traz o menino, que eu amo criança, viu? Mano, eu assim, eu não sou muito bonito, sabe? Eu sei, né? Mas eu namorei bastante antes de casar. E o interessante é que homem bonito não se dá muito bem com mulher, você sabia? O cara se acha tão gostosão que ele não quer nem dar muita bola para mulher, né? Aí o feio vai, trata bem, escuta, é um bom ouvinte, sabe falar coisas bonitas, anda cheirosinho. Sim ou não? Os feios aí, ajuda eu. Wilson, dá uma força pra mim. Aí você vê, rapaz, uns homens feios com as mulheres lindas, mas por quê? Porque o cara, né, ele sabe que não tem muitos atributos, então ele vai dar atenção para a mulher. Você acha que o cara que se acha bonitão aí, você acha que dá moral para a mulher? Ele está lá no espelho, ui, como que eu sou lindo, né? Ainda bem que não tem nenhum bonito aqui para a gente tirar as dúvidas, né? Rapaz, você não, você olha os sonhos, meu Deus, essa mulher é doida, não, ela é inteligente. Vai namorar com o bonito, para os outros ficar brigando com o carro do cara, ela namora com o feio, vai dar atenção para ela, né? Mulher inteligente, né? Sim. E aí eu estava namorando com a moça e ela tinha um filho, uns 6, 7 anos. E a gente estava falando em casar, mano, né? Uma menina muito trabalhadeira, caprichosa. E um dia falou assim, bem, esse negócio de bem é coisa de gente, né? Bem, né? Bem, acho que eu deixo que fala bem, né? Bem, né? Aí, bem, vai almoçar na casa domingo, bem? Eu falei, vou, né? Até para saber se eu meio cozinhar bem, porque as meninas não sabem cozinhar, né? Sabe, ô Caio? Sabe cozinhar? Deus me livre. Aí eu fui. Cheguei lá, amado, assim, a gente chega, a gente quer solteiro e quer casar, e vai ter filho, aí a gente trata bem a onça, certo? A criatura. Cheguei, pensei com o menino e tal, né? Bichinho da boca mole lá. E enquanto a mulher fazia o almoço, eu estava assistindo TV, e aquele mulher começou a me perturbar. E eu falei, ô campeão, dá um tempo aí, cara, não sei o quê, né? Tentando ser gente boa, né? Aí a mulher aqui parou, daqui a pouco começou de novo. Aí, de novo, falei com ele, dá um tempo aí, velho, você tá falando não, você está incomodando, mas estava perturbando mesmo, né? Eu não lembro o que era não, mas tá, gente, na terceira vez eu apelei. Ô, cara, você é doido, velho? Falei 2 vezes você parava, você não parou, por quê? Qual que é o problema? O moleque já precisa ver. E a mãe dele, ó, trombona desse tamanho. Falei assim, bom, eu vou almoçar primeiro quando souber, depois eu converso, né? Aí sentei, enchi a pança, né? Aí depois que eu comi, falei assim, ei, eu percebi que você ficou chateada, com a cara fechada. Não gostei do que você fez, não. Eu falei, mas o que eu fiz? Eu comi demais, será, né? Você chamou a atenção do meu filho, falei, mas seu filho está fazendo presepada? 3 vezes ali, eu pedi para ele não fazer. Pois é, mas nós nem é casado, você está corrigindo meu filho? Não gostei não. Falei, então tá bom. Fui embora, né, com a pança cheia, né? Cheguei em casa, mas eu fui analisar. Falei, rapaz, eu vou trabalhar igual um doido para estudar aquele monstrinho, para dar faculdade para ele. E esse moleque vai crescer com mágoa de mim, porque eu não vou dar mole para ele. Ele vai ficar com 18, 20 anos né, e vai querer me pegar. Aí eu já venho acabar, né? Aí, não. Aí isso, no outro dia eu liguei para ela, Fulana, não vai dar não, vamos acabar o namoro. Sai fora, amado. Amém? Tudo bem? Tem uns monstrinhos difíceis de ser amado. Mas vamos lá. Não, o seu é uma bênção, tá? Mateus 12, 25 diz que Jesus falou que todo reino dividido contra si ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si não subsistirá. Amado, o casal precisa estar de acordo. Amós 3:3, andarão os dois juntos se não houver entre de acordo. Você homem, se você for um homem que teme Deus, você está proibido de fazer qualquer compromisso sem ter o aval da tua esposa. E se você é uma mulher que teme Deus, você está proibido diante de Deus fazer qualquer coisa que o teu esposo não concorde. Que loucura é essa, mano? Isso é uma traição. Não é um adultério, mas é uma traição, uma quebra de confiança, sim ou não? O cara vai lá e compra o carro velho em 200 parcelas, chega com aquela bomba, aquela dívida dentro de casa, fala, e aí mulher, comprei para nós. Comprou para nós mesmo, nós se lascar e pagar esse trem até morrer. O casal tem que ter concordância, Mateus capítulo 18, versículo 19, diz que quando 2 concordam aqui na terra acerca de algo, Deus que está no céu, Deus faz. A minha avózinha, tadinha, não estava com meu avô, e meu avô fazia dele, ele ficava bêbado e vendia gado e vendia terra bêbado, a um preço muito abaixo. E as pessoas chegavam e ele assinava e falava, assina mulher.
E minha vozinha lá ensinava também. Você não tem obrigação de fazer isso. Como não é ser rebelde não, mas não seja besta também não. Você quer fazer doidura, querido? Você dá um jeito na vida, mas não mete os outros nos seus rolos não. Tudo bem, amado? Amado, um negócio mal feito é 10, 15, 20 anos pra você sair daquele trem todo. Eu fiquei 20 anos pagando conta. Por causa da doidura minha. Tudo bem? Posso continuar? Segunda coisa, a primeira, lá, casas divididas. Segundo, ausência de limitações de acessibilidade. O que é isso? Nem todo mundo pode estar perto da sua família. Nem todo mundo. E às vezes pessoas da sua família não podem estar perto da sua família. Marcos 3, versículo 7 ao 10, fala que multidões comprimiam Jesus, porque ele fazia milagre, curava, e eles foram empurrando Jesus de contra ao mar, e aí Jesus, oprimido, pressionado pela multidão, ele falou assim: traz um barquinho para mim, por favor. Trouxeram o barquinho, ele subiu em cima do barquinho, e aí o povo podia entrar na água, ele pregou do barco à multidão, colocou um limite para a multidão não oprimir ele mais. Devemos ter, amado, a ciência de que nós precisamos de colocar limites também em quem acessa a nossa família. Tem gente que nos oprime, certo também? Você tem um parente que chega na sua casa, que depois que vai embora o trem fica pesado? Pesa a atmosfera? Sim ou não? Tem pessoas que vivem o tempo todo resolvendo o problema de pessoas e se esquecem dos seus e de sua família. Mas tem pessoas que a vida dele é resolver BO de pai, de mãe, de sogra, de cunhado, de parente, e não resolve os problemas dele, da casa dele. Deus nunca mandou ninguém fazer isso. Nosso cuidado primário é com a nossa casa. Amém? Tudo bem? Jesus deixou bem claro isso até com a mãe dele. Lá em João 2,4, o primeiro milagre de Jesus, chegou, acabou o vinho no meio da festa. Esse é um escândalo muito grande para o resto da vida para aquele casal. E Maria chega: Jesus, o vinho acabou. E Jesus diz no versículo 4 do capítulo 2 de João: mulher, que tem eu contigo? Falou isso para a mãe dele. Ele estava dizendo assim: ó, eu posso ser seu filho aqui, mas eu sou filho de Deus. Eu não estou aqui para fazer o seu propósito, aqui para cumprir o propósito de Deus. Mas como ele é Deus, ele é Jesus, ele transformou água em vinho, certo? Resolveu o problema, certo? Mas ficou bem claro, amado, existe um limite para as pessoas acessarem a nossa vida. Tem mulher que é tão doida que leva a amiga dela invejosa para lá para o quarto dela. E ela sendo aquele traseirão dela lá cheio de celulite, olha para lá e para cá e pensa assim: rapaz, essa doida está no luxo doido aqui, se ela morrer, eu caso com esse homem. Melhor, eu vou fazer uma conta para matar essa praga. Aí você vê que começa a dar tudo errado. Você tem que estar tudo dando certo, porque você levou um trem para dentro do seu quarto. Amado, quarto é um lugar quase sagrado. Amém? É para ser sua mulher e só. Amém? Tudo bem, amado? Posso continuar? João capítulo 7, versículo 3 ao 6. Diz que os irmãos de Jesus falam: cara, você está em Nazaré, nesse mundo, você tem que ir para a Judéia, vai lá para a festa que vai ter lá, a festa da cidade, e lá no meio você faz seus milagres, você fica famoso. Olha só para você ver. Jesus fala: vocês podem subir que eu não vou com vocês lá. Não, lá no versículo 8. Vocês podem ir, por enquanto eu não vou não. Pressionando Jesus para ficar famoso. Mas é tão importante você colocar limites, porque você não dá conta de resolver a vida de todo mundo. E tem algumas pessoas aqui que acostumam a ser burro de família. Resolve o tempo inteiro os belos dos outros, enquanto tem pessoas que tem que aprender a resolver o problema deles. Amém? Precisa, mano. E outra coisa, às vezes a pessoa está no tratamento de Deus e você entra na muvuca, bota a tua mão na cumbuca e você entra no pau do mesmo jeito. Se Deus estiver tratando comigo, aí o Anderson falando: eu vou ajudar o pastor, ele é tão bonzinho, né? Vai ser tão bonzinho, eu vou ajudar. Ele entra na confusão e Deus vai tratar com ele também, porque Deus está tratando comigo, ele for atrapalhar o tratar de Deus e ele vai ter também. Amém? Toma cuidado, você que é o bom samaritano. Geralmente quem é bom demais, amado, morre sozinho, rodado, porque as pessoas não reconhecem a tua bondade. Não estou falando para você ser ruim não, eu estou falando para você parar de ficar disponível o tempo inteiro. Se tem alguém para estar disponível aqui, você tem que estar atento com a sua família, certo também? Se você pode, sim, mas tem gente que deixa a família dele para ficar resolvendo. Você conhece alguém assim? Alguém conhece? Uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6. Se 6 levantam a mão, você pode saber que 60 tem. Porque só os corajosos levantam a mão. Moisés tirou o povo do Egito, 1 milhão de pessoas pelo menos. E Moisés tinha que julgar todos os dias, uma fileira de mais de 5 mil pessoas esperando, porque ele era o juiz. Ele que resolvia. Briga por causa de boi, de bezerro, briga por causa de não sei o que, ele que resolvia.
Um sogro dele chamado Jetro chegou e falou assim: Moisés, você está doido, Moisés? Você vai morrer resolvendo o problema dos outros o dia inteiro. Mas o que eu faço, sogro? É só eu que vou resolver? Pois é, que só tem você. Levanta 1000 homens honestos e com temor a Deus no meio deles. Desses 1000, você separa 100. 100 você separa 50, 50 você separa 10. O problema que os 1000 não resolver, vem para os 100. O que você resolver, vem para os 50. O que os 50 você resolver, vem para os 10. E se os 10 não conseguir, você resolve. Ou seja, coisas pequenas, deixa as pessoas resolver. Amém? Tudo bem, amado? Então para de resolver o problema dos outros. Não estou falando para você ser uma pessoa ruim. Eu estou falando que às vezes a gente esquece da própria família para poder socorrer os outros. Eu conheço pessoas assim. Terceiro, não se escandalize quando inimizade surgir na família ou entre a parentela. Não se assusta. Mateus 10, versículo 36 e 37 diz que os inimigos do homem são os da própria casa. E quem ama o pai ou a mãe mais do que Jesus não é digno dele. Então escândalos acontecem às vezes dentro das casas. As famílias estão cheias de inveja, competição, sabotagem e até desonestidade dentro das famílias. Quando digo das famílias, é entre a parentela. São cheios de gente assim, amado. Dificilmente você vai ter um parente que você comprar um carrão zero, chegar lá e falar: fulano do céu, rapaz, cara, eu estou tão feliz. E você perceber sinceridade. Mas eu estou tão feliz, dá a impressão que esse carro é meu, eu estou tão feliz que eu estou com você. Eu conheci tua história, cara, você lutou demais, que bênção, rapaz, né? E de 1000 você acha um que faz isso. A maioria vai dizer: ixi, caminhonete, cara, quando estoura o câmbio automático é 20 pau. Um pneu, sabe quanto que é um pneu da caminhonete? Uma revisão, você sabe quanto que é a revisão? 12 mil, né? Aí eu digo: pelo amor de Deus, eu comprei foi o capeta, não foi no carro não. As pessoas fazem isso. E é dentro da sua família que acontece isso. Então para de ser boca grande, para de falar os seus projetos dos outros. Fala só para a mulher se for de confiança, ou para o marido se for pessoa confiável. Meu amor, ora comigo aqui, que Deus trouxe no meu coração algo assim, e conta e ora os dois juntos. Amém? Aí sai contando para todo mundo, o treino dá certo. Para que será? Já nem engano que é grande demais. Tudo bem? Posso continuar? Você me autoriza? Quem foi que matou Abel? O irmão dele foi? O Caim? Quem que vendeu José como escravo? Quem que odiava o Davizinho? Os irmãos dele. Mas não é só lá não, mas hoje em dia assim também. Repito, dificilmente você vai ter alguém para se alegrar com as suas conquistas. Eu conto aqui na igreja, não sei se você já escutou, se você escutou, me perdoa. No começo da igreja nós passamos por 3 anos e meio de muito vale, amado. Os irmãos nos socorriam, levava frango na casa. Olha saudade daqueles franguinhos, daqueles períodos de porca, das verduras que o Sérgio chegava lá no portão. O Sérgio nunca mais levou verdura, um negão ruim, ficou ruim mais, né? E gente, e era uma benção. E um dia eu disse: ele estava apurado, nós fizemos empréstimo na conta da mulher, todos os empréstimos que a gente podia fazer, a gente fez, e o trem ficou feio, gente. E eu comecei a orar mais sério, buscar mais a Deus. E um dia eu falei assim: Deus, confirma que o Senhor me chamou para ser pastor, porque às vezes eu escutei errado, né? Talvez eu continuar sendo instalador de câmera, né? E aí, era um culto de quinta-feira, eu disse: Deus, faça com que aconteça algo hoje, assim, de diferente na igreja. Era pouca gente, umas 15, 20 pessoas só. Se o Senhor fizer qualquer coisa, eu vou entender que o Senhor está confirmando e eu estou no caminho certo. Naquele dia não aconteceu nada, nem os capetas não baixou. Tem umas igrejas, quando o pai baixar capeta, elas vão lá nas encruzilhadas e quebra tudo, e chuta tudo, e fala: vai lá para a igreja amanhã. Os capetas vêm e baixam tudo nos irmãos no outro dia, né? Tem uns trem doidos, mano, né? Aí, não aconteceu nada. E acabou o culto, eu sentei aqui com o Douglas, o filho da diaconia Marcelene, comecei a conversar com ele e tocou o celular, uma mensagem. Quando eu abri esse: vai no banco amanhã, porque eu depositei um dinheiro na conta da Cida. Porque eu não tinha conta mais, eu tinha conta no Credivalho, da empresa, mas já tinha ido para o Paulo também. Aí eu fiquei feliz. Falei: Douglas do céu, eu pedi um sinal para Deus, ó, uma provisão, e a gente estava num arroz tão grande. Eu falei: vocês aqui das garrafas de água na geladeira, nós já passei por isso também, tá? E aí, no outro dia cedinho, eu fui lá no banco, peguei o cartão da mulher e tinha, não sei quanto que era, 3 mil e pouco, gente. 3,5. 3,5. Eu peguei,
paguei o aluguel da casa, da igreja, e já paguei as contas de luz, e sobrou um dinheirinho para ir lá no pastor e fazer compra. E fui lá e comprei as coisinhas básicas, verdurinha, e quando eu estou saindo no caixa, eu encontro o irmão que tinha começado a igreja junto com nós. Pessoa da igreja, da frente. E quando eu vi, ele não tinha vindo no culto da quinta, ele falou assim, fulano e tal, eu tenho que contar uma benção para você. Eu tinha amigo bem grande, tá, gente? Falou, pode contar. Falei, rapaz, eu estava num perrengue tão grande, moço, está faltando coisa em casa, aluguel vencido. E eu orei a Deus, você acredita que Deus mandou R$3.500 lá de Campo Grande, rapaz? Eu o quê? Mandou quanto? Falei, 3.500. Você pensa que ele deu glória a Deus? Ai, meu Deus do céu, que bom, pula aqui comigo, né? Você fez isso? Olhou assim para mim com um zoião bem esquisito, virou as costas e saiu. E eu fiquei com essa sacolinha no chão com cara de trouxa lá. Falei, Deus, o irmão não se alegrou com aquilo que o Senhor fez. Amém, irmãos? Você está entendendo? Isso está mais perto de você do que você imagina. Então, limite os acessos que algumas pessoas têm na sua vida. Não fale da tua vida financeira para ninguém. Não fale do teu casamento. Se tiver bom, cala a boca em nome de Jesus. Se tiver ruim, também não fala nada. Certo, amém? Você fala mal do seu marido, depois o trem fica bom. Está todo mundo falando aqui que ele é fraquinho. Você conta para saber, o meu marido acho que está doente, porque está muito fraquinho. Não está subindo a parede mais não. Aí ela vai e conta para as amigas dela, daqui a pouco o marido está passando, a ruim está todo que a mulher tem um amigo desse tamanho. Tá ruim? Guarda para você. O casamento tá bom, o marido tá um bichão, tá virando Wolverine lá, com mistura de Hulk com Homem de Ferro. Fica quieta. Se você falar, daqui a pouco o povo tá correndo atrás dele, né? As mulheres e aqueles que quer ser mulher vai estar correndo atrás dele na rua. Isso é sério? Eu conheci um pastor que ele morava numa cidade de Cujubim. Mas ele é muito jovem, muito besta, né? Casou, isso eu contando para todo mundo. Minha mulher é boa demais, pensa numa mulher boa, pensa numa mulher, né? E ele era pedreiro. Daqui a pouco os pedreiros da cidade começaram a perseguir a mulher dele. Ele teve que mudar de cidade, amado. Eu conheci essa pessoa, eu conversei com ela. Amém? Tudo bem? Então fica quieto. Se o trem presta, fica quieto, em nome de Jesus. Tudo bem? Então não se escandalize com os problemas que podem acontecer no meio da família. 4. Nunca peça para ficar quem já decidiu sair. Eu estou falando para cônjuges e para filhos. Nunca implore para ninguém ficar com você, seja lá quem for. Não se humilhe. Alguém morreu na cruz humilhado para que você não precisasse fazer isso. Amém? Amém. Tudo bem, mano? Pastor, eu tenho um filho. Ficou meio arrogante, saiu, levou um pau lá fora, lá com os 2 anos lá fora e quer voltar. Agora é hora de ajustar. Senta aqui com o pai e com a mãe. Quando você estava aqui antes, você não pagava aluguel, não pagava roupa, não pagava nada, né? Você saiu, agora para voltar para a mesa do pai e da mãe, você vai ter que resolver algumas coisas aqui. A mãe não vai levar suas cuecas feridas, cheias de rastro, de pneu de trator, né? Você vai ter que pagar, você vai ter que ajudar na despesa. Tá bom para você? Pode voltar, pode sentar. Amém, amado? Mas Lucas capítulo 15, versículo do 11 ao 32, diz que o filho pródigo chega do pai e pede uma herança que não podia ser dele, porque o pai nem tinha ainda ido, né? E o pai entrega e ele torra tudo na zona. Depois que perdeu tudo, aí lembrou que o pai era bom, que o pai era justo. Ele volta, o pai perdoa, certo? Mas o pai não foi atrás dele. Filhinho, papai, não volta não, não vai não, por favor. Amado, em nome de Jesus, não peça para ficar quem decidiu ir embora. Amém? Se Deus der um pau nela, lá ou nela e voltar quebrantada, é uma situação. Eu conheço mulher que vai no pé do homem lá e chora e se humilha. Mas tem um que faz isso também, uns boca de burro, frouxo, mole, que não se vê como homem. Mas ninguém pode fazer isso não, em nome de Jesus. É um nível assim de loucura tal que não dá para imaginar. Eu vou ajoelhar no pé de ninguém, moço? Ô gente, que doidura é essa? Zaqueu, você teria coragem de ajoelhar no pé do... Olha ele, Laininha, por favor, Laininha. Sim ou não, Zaqueu? Fala aí que eu estou meio com dúvida aqui. Hã? Não. Laine, você ajoelha no pé do Zaqueu? Ai. Aí que é mulher, tô indo, né? Aí ela vem. Zaqueuzinho, são 50 anos de história, Zaqueuzinho, não vai não, eu beijo seu pé. É assim, mãe? O dia que ela ainda é ruim, é um machado no lombo, meu filho. Palhaçada, gente.
Gente, se o homem se respeita, a mulher vai respeitar ele. E se a mulher se respeita, o homem vai respeitar ela também. Certo também? Você concorda comigo? Talvez eu estou fazendo uma doidura aqui. Vai que o pastor fumou maconha antes de vir pregar hoje. Está amarrado. Não, está amarrado mesmo, mas pode ser que pense, né? Mas a minha esposa tem uma amiga, ela não mora mais na cidade, ela mudou para uma cidade maior e ela tem um filho. O cara fez o filho dela e nunca quis a criança, tem muita criança assim, né? Rejeitada. E ela lutou, guerreira, um menino meio doente, ela lutou e foi para uma cidade maior para poder trabalhar, ganhar um pouco mais de dinheiro. O moleque cresceu, ficou com a mãe do Rodrigo assim, grandão, né? E aí, agora, você ficar velho, você pode, tá? Aí, botou ele na escola militar. E lá tem regras, certo? E o moleque ficou rebelde. Meu cabelo ninguém corta, né? Porque não tem pai. Se tivesse um pai bem, tinha cortado o facão, né? E a mãe não conseguiu fazer o moleque cortar o cabelo. E ele, com aquele problema na escola, ele reprovou naquele ano. Era o tempo integral na escola, né? E a mãe dele chamou ele para conversar e falou assim: olha, você reprovou, o rebeldia é sua. Só que a partir de agora, a mãe arrumou um emprego para você. Você vai trabalhar, você vai estudar em outra escola. E o dinheiro que você ganhar, parte dele é para isso, parte dele é para aquilo, para aquilo. Você nunca pagou nada, agora você vai começar a pagar. E botou ele na linha. Moleque, tinha 17 anos já. E aí ele começou a trabalhar, arrumou uma menininha para namorar, e um dia ele surta, chega doidão em casa. Fala: mãe, nós temos que conversar, mãe. Fala, meu filho, o senhor está me explorando, o senhor está comendo meu salário e tudo, né? E escolheu a mãe. E falou, e a mãe só escutou. Aí ela pegou, acabou, levantou da mesa, foi para o quarto, chorou bastante lá, e esperou 3 dias, e chamou ele para conversar. Senta aqui que a mãe quer conversar com você. E rasgou o verbo com ele. Falou o seguinte, cara, se não está bom para você, você aluga uma kitnet para você saber quanto que é um aluguel de uma casa. E foi rasgando o verbo, entendeu? Foi falando. E aí arrebentou ele no meio e falou assim: você fica livre para cuidar da sua vida. Se tudo que eu fiz por você até hoje você não reconhece, não tem valor, você fica livre para cuidar da sua vida. E foi arrebentando ele. O moleque desabou a chorar, pediu perdão para a mãe. Só que até hoje ela leva ele aqui, ó. Foi alinhar com 17 anos. Então tem tempo ainda para alinhar filho. Amém? É posicionamento que se toma dentro de casa. E os pais não querem porque não quer ter atrito. Tudo bem, amado? Ah, pastor, se eu der uma para meu filho, ele vai para o psicólogo, melhor ele do que eu. Amém? Você está aqui? Quinto, não tenha medo de decidir pela família o que é melhor de acordo com a palavra de Deus. Pais e mães, não tenham medo de decidir pela família aquilo que é melhor segundo a palavra de Deus. Os pais, amados, muitas vezes são covardes, reféns dos caprichos dos filhos. Ah, pastor, não sei. Meu filho, minha filha, gente, filho não decide nada não. Quem decide é você que trabalha e traz o feijão e o arroz para casa. Ah, eu não quero vestir essa roupa, né? Ah, meu filho, qual que você quer vestir? Não sei. Eu não quero comer isso não. Gente, quando nós era criança, a mãe pegava assim e falava assim: come, Satanás, come. Você vai comer? E aí? Quem manda no ser? A mulher já manda, agora a mulher manda também? A mulher mandar, isso aqui é charme, né? A gente deixa elas pensar que elas mandam, né? Querido, o mundo está doido. E se você tem a cabeça boa, você guarda ela, porque o povo acha que você que é o doido da história. Olha o doido, imagina no século XXI, né? Então não tenha medo. A Bíblia diz em Provérbios 22:6: ensina a criança o caminho que deve andar, e ele, quando for velho, até a criança aprender a ir para a escola sozinha. Você ter confiança nele. Quem que leva a criança para a escola? O pai e a mãe. Então você traz a sua família para a igreja. Bora, mãe, bora, pai. Depois você ficou gorda, você ficou lenta. Bora. Aí você vai dar um pau no cejado, lá antes de vir para a igreja. Amado, Josué 24:15, na parte B, ele disse: nós estamos entrando numa terra cheia de ídolos, o povo cultua o demônio, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Eu não pedi opinião para a mulher, para o filho, para o sogro. A decisão é minha de servir a Deus. E todo mundo vai vir comigo. Amém. Que palhaçada é essa? Eu e a pastora olhamos para uma mulher de outra igreja que chegou aqui, um monte de problema no casamento da família, e baixou os capetas nela e não saiu. Inclusive, ficamos das
4 da tarde às 9 da noite? Das 4 da tarde às 9 da noite, passou um capeta. E não saía. Ué, tem um trem errado. Aí eu perguntei pro capeta: o que você está fazendo aí, Satanás? Ele disse: Santo Antônio, Santo Antônio, Santo Antônio. O que é Santo Antônio? Você sabe o que é? A mulher tinha feito a crente tinha feito uma macumba, enterrado no pé do quintal dela, do portão dela. E o pastor falou: você é doida? Você disse que é crente e está fazendo macumba? Ai, meu desespero, desesperado. Vontade de dar um mundo assim, gente. Gente, como uns crentes tão doidos que o trem aperta, né, que já não tem cartão de crédito, já não tem mais nada, eles vão lá para o Satanás, buscar ajuda de Satanás. Está desse jeito o negócio. Então, se você é um homem de Deus, é um homem de Deus, é você quem dá o norte para a tua família. Lá em Salmos capítulo 15, versículo 4, Salmos não é capítulo, né? 15, 4, se não falha a memória, diz que a pessoa que teme a Deus, ela não se retrata, ela não muda a palavra dela, ela não volta atrás. Porque seus olhos veem por desprezível ao que é reprovável, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata. Isso é uma pessoa que tem palavra, amém? Disse, está dito, meu querido. A não ser que você estiver errado, aí a gente tem que ter humildade, reconhecer e voltar atrás, certo? Mas se você está certo, está amparado na Bíblia, na palavra, acabou. Gente, eu nunca voltei a um relacionamento meu que não deu certo. Nunca. Eu pensava assim: se eu voltar, eu não vou me respeitar mais. Caramba, o treino não deu certo, lá e você está caçando o que atrás desse troço? Nunca mais, sério mesmo, não estou falando isso para me achar não. Eu não voltar. E tem uns treinos que você aprende a gostar dos troços. Eu pensava assim: nem demora uma semana, um mês, 6 meses, um ano, um ano, esse trem sai, e esse abacaxi sai do coração. Amém? As pessoas, sei lá o quê. Você fez um compromisso com Deus, que você ia estar com essa mulher até o fim da vida, então fique com ela. Você disse com um padre, com um pastor, ou mesmo no cartório, que você ia ficar com esse homem até o fim da vida, fique com ele. Ah, pastor, mas me faz raiva. Qual que é o homem que não faz raiva? Só se não for homem, se não tem meio. Se for homem, faz raiva, porque o bicho é enjoado. Amém? Ah, pastor, mas a mulher quando está com aqueles dias fica, mas qual mulher que não fica, meu filho? A Miriam não fica não, né, Miriam? Fica? Falei para você, olha mais eles casaram, se você não orou. Mas eu penso que uma pessoa que entra no casamento, ele já tem girado a chave aqui, ó. Eu vou ficar com essa pessoa. Se engordar, se emagrecer, se perder os dentes, eu vou ficar com essa pessoa. Amém? Viu, Ana Paula? E o Wilson virou uma bolinha, fica com ele agora. Compra monjário. Hã? O monjário. Gente, o monjário está matando os velhos tudo, tá? Vocês não tomam não, tá? Toma, emagrece e já morre já. Então vamos lá, já estou acabando aqui. Hebreus 10, 39. Porque nós não somos os que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Não tenha preocupação em dizer para a sua família que vocês vão servir ao Senhor Deus. Amém? Você vai ter que aborrecer teu pai e tua mãe para agradar a Deus. Para encerrar aqui. Lucas 4, 26, 27. É bem claro, Jesus disse que aquele que não aborrecer pai e mãe não é digno dele. Vamos lá. 14, 26, 27. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim não pode ser meu discípulo. Mas essa palavra aborrecer não é odiar e nem maltratar. Essa palavra aborrecer vem do grego misel, que quer dizer amar menos a Deus do que o pai ou a mãe, dar menos valor a Deus do que a família, colocar Deus em segundo plano, certo? Isso quer dizer essa palavra aborrecer no grego. Você não pode amar a Deus menos do que você ama a sua família. Primeiro, na sua vida, no seu coração, precisa ser Deus. Amém? Amém. Quem são nossos parentes? Quem é a nossa família? Quem que é a nossa família segundo Jesus? Pessoas que compartilham dos mesmos valores cristãos que nós, que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Muitos problemas que enfrentamos são pela proximidade, presença e influência de pessoas junto a nós e as nossas famílias.
Eu olho por muita gente que foi abusada quando criança. A maioria delas foram por pessoas perto, tio, primo, muitas pessoas. Eu não consigo ouvir a voz de Deus, pastor, e nem consigo obedecer a sua palavra, talvez porque nós precisamos nos perguntar, já somos ovelhas de Jesus? João capítulo 10, versículo 27 diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, Jesus falando. Certo, amém? Tudo bem? As ovelhas de Jesus escutam a voz dele. Pode ser lendo a Bíblia, orando, falando com Deus, ou escutando uma mensagem igual essa. Mas muita gente entra aqui e sai aqui e não pega nada para si. Por toda a minha vida, eu vou dizer, a minha vida é de Jesus. E não apenas a minha vida, a minha família também é de Jesus. Amém, querido? Nós somos do Mestre, nós somos de Jesus. A família que você tem não foi você que conseguiu, por mais que você ache que foi. Um mais problemas que possa ter foi algo que Deus permitiu na tua vida. Tem pessoas aqui que estão no segundo casamento, no terceiro. Por que você é feliz com essa pessoa? Porque Deus permitiu que você fosse. Precisamos, amado, aprender a entender algumas coisas. A proteção da nossa família vem em primeiro lugar. E se eu tiver que tirar qualquer pessoa perto da minha família para preservar a minha família, eu assim faço. Pode ser pai, pode ser mãe, sogro, sogra, cunhado, pode ser qualquer pessoa, pode ser ter filho. Se for tóxico, vai se afastar no nome de Jesus. Porque Deus vai cobrar de mim, a minha família. Tudo bem? Tudo bem, amado? Tem as mães que ficam com raiva de mim, os pais que ficam com raiva de mim. Ah, não, meu filho. Você errou, cara. Você falhou. O monstrinho só é parecido com um monstrão. Tem falha, a gente tem que ter humildade. Eu falhei, Senhor. Eu pensei que estava fazendo o trem certo e fiz tudo errado. E tem muitos que estão replicando, os filhos estão tendo agora o mesmo erro que teve nos primeiros. Do jeitinho que errou, que está fazendo. Pessoas rebeldes, teimosas, que não têm a capacidade de falar, poxa vida, eu errei com o Zé, agora com a Mariazinha, vou cuidar para não errar com essa pessoa. Tudo bem? Você está aqui? Amém? Receba essa palavra com humildade no teu coração. Família é uma bênção, ela é presente de Deus. Mas quem vai ficar comigo na minha velhice não vai ser meu filho, nem o filho dela e nem a minha filha. Você pode ter certeza. Pode ser que faz um quartinho lá no fundo, fica aí, velho, morre logo aí. Mas quem fica conosco até o final da vida é amarrado. Quem vai estar amarrado aí? É o que mais acontece hoje, velho. Fábio, acho que foi. Hã? Fábio, você falou que está amarrado? Ah, tá bom. Ele, não, se fizer, mas é glória a Deus, mas eu não crio expectativa nenhuma. Eu ensino, honra pai e mãe, que você vai ver muito tempo. Mas os filhos de hoje, eles não fazem. Então o que você faz? Você investe no teu casamento, no teu marido, na tua esposa, dá valor para eles, que o filho bandido não fica, e nem o bonzinho também não fica. Então investe no casamento, na família, amém? Tudo bem? A maioria das pessoas que estão rodadas lá no asilo, aqueles velhos todo bichados lá, foram pessoas que não valorizaram a família. Agora ele está sozinho lá, nem vai vir, não, né? Amém? Valoriza o cônjuge mais do que o filho. Eu não estou falando para você maltratar filho de ninguém, não. Né? É com amor e com respeito, mas não idolatra filho, não. Você vai se lascar. Valoriza o seu cônjuge, dá valor para ele. É aquelas duas velhinhas, aquelas mais lindas, Zaqueu e Laém, lá bem velhinho, lá os dois lá, né? Trocando a dentadura um com o outro lá, né? Contando história. Por que, Laém? Você está fazendo assim? tem dentadura, Hã? E agora nós estamos vivendo a época do implante, meu O amigo. implante? É implante. Meu Deus. O dia que estiver bom, eu também fazer implante, tá, gente? Amém, Tá. Jesus. Amém? Você pode ficar em pé, por favor. Eu estou achando a Laine meio assim, né? Meio automática, viu? Estou achando que Zaqueu deu uma amassada dos 2 anos para cá, viu? Não sei, quando eu vejo as mulheres assim ficando muito, mas sei não, né? Amém? Mano, Jesus é o nosso mestre. Jesus é o nosso Senhor. Incentiva o teu filho a estar na igreja. Não por obrigação, mas porque é bom, lugar bom. Tem gente que sai da igreja e sai falando mal do culto, do louvor, do pastor, que grita, que fala palavrão, né? E a criança fala assim, eu não quero estar num lugar desse. Igreja é o melhor lugar que eu sempre gostei. Eu nunca faltei um culto até hoje, tá? Das igrejas que eu passei. Eu amava estar na igreja. Eu amava poder ver o meu irmão, que eu passei a semana inteira sem vê-lo. Eu gostava disso, eu gosto até hoje. Certo também? Ah, pastor, eu sou pastor há 10 anos, mas o irmão tem 32 anos que eu estou caminhando. Então sei muita história de igreja. E assim, quando eu precisei de fato, foi a minha família da fé que me estendeu.
Eu já dei casa para gente, da família, estava rodado, ele vai dentro de casa. Aí um dia eu discordei da atitude da pessoa, sabe o que a pessoa falou lá? E a minha mãe escutou a pessoa falando: miserável, que você morra na pobreza pedindo esmola para os outros. O parente que eu levei para dentro de casa, porque não tinha lugar para ficar. Toma cuidado, ser bom é maravilhoso, agora ser trouxa, tudo bem, amado? Pergunta para Deus: eu devo receber essa pessoa na minha casa? É muito mais fácil pagar às vezes um aluguelzinho de R$200 um quartinho para a pessoa, se você tem condições, do que levar uma pessoa que você não sabe para dentro da sua casa. Eu espero que Deus esteja falando pelo menos com uma pessoa aqui nessa noite. Amém? Ana Paula, presta atenção aqui, meu filho, em nome de Jesus. Isso é sério, irmão. Isso não é brincadeira não, isso é coisa séria. Amém? Pensa no que eu estou falando para você. Leve isso para casa. Senhor, eu preciso tomar uma atitude que não estou tomando. Eu preciso tomar um posicionamento com a minha família. E se Deus falar que sim, se Ele confirmar com ele aqui, você decida tomar. É fácil não, mas tem que ser feito. Certo, amém? Você continua crendo que Jesus é o seu mestre? Sim ou não? Amém. Pode soltar aqui.